Mas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Garcia, já estamos ao vivo aqui, ao som de Johnny Quest, de Johnny Cash, na verdade, perdão, e vamos iniciar aí o nosso webinar, beleza? Mais alguns segundinhos só. Vamos desligar aqui o Johnny Cash. É isso aí, galera. Bom, mais uma vez aí, um webinar da Cônia Tecnologia, da Academia Cônia. Nosso objetivo com esses webinários é trazer algumas dicas para vocês, fazer com que vocês fiquem mais próximos dessa tecnologia que a gente utiliza tanto no dia a dia aí de engenharia de software, que está atrelado à gestão de projetos, a ciclo de desenvolvimento de software como um todo, na é verdade? Mais uma vez, eu me chamo Marcos Garcia, esse é meu e-mail, marcos.garcia.cônia.com.br, arroba Marcos Garcia lá no Insta, tá? Desde já, depois, se curtirem, curtam, obviamente, compartilhem para a gente chegar aí no maior número de seguidores possíveis, tá? O objetivo do nosso bate-papo de hoje, como eu disse, a gente vai falar basicamente para os templates na teoria e na prática, tá? Então, nós vamos abordar, nós temos poucos minutos para abordar tudo isso, então vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de Process Template na teoria, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vim para um link aqui, tá? Que vocês forem buscar na internet. Como eu disse, apesar de ser na teoria, a gente vai tentar ser o mais mão na massa possível, tá? Então aqui eu fui direto no link da Microsoft, tá? Se digitarem aqui, procurarem, sei lá, Microsoft, é, Microsoft e vocês forem buscar aqui Azure DevOps Process Templates, vocês vão cair em alguns links, tá? Tem aqui o Process Templates Overviews. Você vai cair nesse cara que eu vou estar falando para vocês agora, tá? Bom, quando a gente fala de Process Template, quando a gente fala de template, quando a gente fala de processo de agilidade, a gente, por diversas vezes, é levado para alguns conceitos, algumas boas práticas. Entre eles, a gente fala muito de Agile, né, no conceito mais puro de agilidade, Scrum, um CMMI, e obviamente que a gente tem zilhões de boas práticas de agilidade, né, de templates, de frameworks de agilidade que a gente pode estar utilizando. Como no nosso foco aqui é a gente falar do Azure DevOps, então eu vou apresentar para vocês alguns que são a base do Azure DevOps. Então, quando você utiliza o Azure DevOps, ele vai te trazer aí logo de cara um Process Template do padrão Basic, o Agile, o Scrum e o CMMI. Como o próprio nome diz, o Basic, a gente abrindo ele aqui, vocês vão ver que ele tem uma estrutura bem enxutinha mesmo. Então, quando a gente fala em termos de estruturação
o encadeamento de work items, ele parte de um portfólio backlog, no caso aí um épico, correto? Aí esse épico ele encadeia com uma feature, ele pode encadear aí com user histories, user story e as tasks, ok? E obviamente ele tem uma camada de issue tracking aqui que é um work item do tipo issue também, e ele tem uma área configurável para bugs, né? E você pode vincular tasks a esses bugs, ou seja, eu tenho um work item do tipo bug que eu posso trabalhar com ele vinculado também, ok? Aqui ele mostra um pouquinho um exemplo dessa hierarquia, né, de backlog. Então ele mostra para nós aqui um épico, né, uma feature, dentro das features em azulzinho aqui as user story, e aí as tasks embaixo e os bugzinhos aqui com o desenho bonitinho deles. Então isso é um encadeamento, tá? Só que como todo encadeamento, ele tem também os estados, tá? Que a gente vai mostrar depois para vocês. O que vocês precisam entender é que, do ponto de vista de work items como um todo, ele é o padrão que a gente vê dentro do Azure DevOps. Então, eu estou passando rapidamente aqui, mas só para vocês entenderem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho lá a possibilidade, obviamente, dentro do board do Basic trabalhar com Kanban board, né? A gente vai ver na prática esses caras, né? E aí ele vai ter aí os campos dentro dos work items, enfim, isso a gente olha na prática daqui a pouquinho, tá? Quando adiciono uma task, quando eu mudo essas tasks de coluna, é um padrão já que é utilizado há muito tempo aí dentro da utilização do Azure DevOps, correto? Então não tem muito segredo nesse aspecto, tá? O que é importante ressaltar? Estamos falando do Basic, tá? Aqui ele mostra para a gente um pouquinho como que é a estrutura de estados de workflow do Basic. Então, o Basic é to-do, do e done, né? Então, ele tem lá uma tracking area de Product Planning que ele vai tratar como issue, Portfolio Backlog como épico, né? As tasks de Sprint Planning como task e assim por diante. Então, ele mostra para a gente como que é essas áreas dentro do esse rastreamento dentro dos distintos modelos aí de processo que você escolher, tá? Então, a gente falou um pouquinho do Basic. Como que é o Agile? Pode ver que o Agile ele muda um pouquinho, né? O Agile ele tem lá o épico também. Depois ele entra aqui com feature, né? E user history tasks, né? E vai seguindo. Quando a gente vai para Scrum é épico, feature, PBI, task e a parte de impediment. Eu falei errado no começo, na verdade, no Basic é épico, issue e task, tá? Confundi aqui. Acabei clicando no lugar errado. Então, Basic é épico, issue, task. O Agile, épico, feature, user story e task. Né? E ele tem lá também a possibilidade de rastrear lá com issue. O Scrum versus Agile, você já vê que muda um pouquinho, né? Scrum é épico, feature, PBI, task. E ele tem lá um track de impedimento, a parte de bug sempre mantém a mesma coisa. No caso do CMMI, ele muda um pouquinho, né? O CMMI ele já tem um viés mais de formalidade, apesar de CMMI, o Agile for CMMI, ele ser otimizado para CMMI, mas ele já começa a olhar para, em vez de PBI, ele começa a olhar para requisito. E aí o issue tracking dele aqui muda um pouquinho, né? Ele começa a trabalhar com outras coisas também, issue, change e risk management, ou seja, ele tem outras opções dentro dele, tá? O que é importante ressaltar sempre? Que você tem os estados desses work items, né? Que eles podem ser customizados depois, a gente vai dar uma olhadinha sobre isso daqui a pouco. Então, vocês podem ver que, por padrão, já vem alguns estados pré-configurados. Geralmente, a gente sugere que vocês mantenham esses estados e peguem um ProTemplate como modelo para fazer os seus testes e aí sim você vai desabilitando, modificando
esses caras para você não incorrer em riscos aí de mau funcionamento ou algo do tipo, tá? A gente fala também aqui um pouquinho das transições, né? Então, esses estados que estão aqui, a gente tem as transições deles também. Então, num processo agile, os work items nos estados que eles estão, né? De new para active, de active para resolved, para closed. Então, esses estados eles podem ser modificados também, tanto para qualquer um dos process templates, tá? Tanto para um padrão de work item ou para qualquer outro work item. Normalmente, a gente busca trabalhar com process templates mais completos, como eu disse agora há pouco, para você ir desabilitando recursos ao invés de criar recursos. Lembrando que é importante fazer esse tipo de ação, porque o Azure DevOps ele é uma ferramenta de plataforma, né? Então, o acesso às bases de dados são feitas via API. Então, você não tem um acesso direto às bases. Com isso, você tem que realmente trabalhar em cima de alguns modelos. Em termos de documentação, tem muita coisa pronta que nos ajuda, tá? Mas é isso. Então, a gente tem aí os estados, né? E, teoricamente, você tem aí, nesse documento, por exemplo, que depois eu vou deixar para vocês, mais facilmente aí no link, você tem aí esse detalhamento dos process templates. É claro que nesse Process Guidance que aparece aqui, ele fala um pouquinho de cada um dos processos, né, dos seus workflows, ou seja, ele traz um detalhamento completo para a gente de como funcionam esses work items. Perdão, esses process templates. Tá bom? É isso aí. Então, a gente viu um pouquinho da teoria. E vamos para a prática, né? Como que é na prática, então, tudo isso? Bom, eu estou aqui numa instância que nós criamos, uma organização que a gente chama de Cook Tracking, tá? E a gente tem alguns projetinhos aqui, até famosos aí dentro do mundo aí de demonstrações Microsoft, né? Mas quando a gente fala em Process Template, o primeiro ponto aqui, o mais importante eu vou configurar os Process Templates na minha organização e não no meu projeto. Depois eu quero replicar esses caras todos, tá? Então, quando eu entro no projeto, vamos entrar num projeto específico aqui. Aqui no Contoso, se eu for aqui em Project Settings, eu estou no nível do projeto, vocês vão ver que aqui eu não consigo fazer um trabalho, não tem essas opções de Process Template, tá? Então, eu tenho que estar no nível realmente da organização. Então, eu estou aqui, no caso aqui, em Tracking, vou aqui em Organization Settings, e aqui eu tenho a parte de Process. Tá? Bom, entrando aqui na parte de Process, ele vai trazer para mim os 4 templates padrões que eu falei para vocês, ok? O que a gente faz? A gente pode escolher um deles, e obviamente quando eu clico em um deles, ele vai trazer para mim aqui os work items, os tipos de work items padrão, o seu nível de encaminhamento aqui de backlog, ele vai mostrar para mim os projetos que eu tenho que estão utilizando esse Process Template, tá? Então aqui tem um projeto aqui de Basic usando um projeto chamado Tracking usando esse Basic, né? Eu vou aqui no Agile, tá vendo? Então o Agile tem mais tipos de work item. Tem um projeto usando o Agile, eu tenho o Contoso-Ware, né? O encadeamento aqui de backlog está dessa maneira, né? Enfim, não vem muito ao caso agora. E aí, eu tenho a mesma coisa para os demais tipos de processos, mas o que eu recomendado sempre? Que você, obviamente, não faça nada nesse nível, mesmo porque eles estão meio que impossibilitados que você faça isso. Então, a ideia é que você pegue um desses modelos, então, no caso aqui, eu vou pegar o CMMI, venho aqui nos 3 pontinhos, e aí eu já posso criar, se for o caso, um projeto baseado no CMMI, ou posso criar aqui um template filho, né? Ou seja, eu vou criar um outro template herdando aí todas as características desse de CMMI, né? Então, deu create aqui e vou colocar CMMI webinar na data de 17/1.
Beleza? Posso colocar uma descrição, próximo template para a apresentação. Legal? Vou dar um create process e acabou de criar para mim aqui. Tá? Então ele criou para mim um template filho desse CMMI aqui, padrão. Se eu der clicar novamente aqui nos três pontinhos, você vai ver que ele aparece para mim que eu posso criar uma cópia desse processo novo, posso setá-lo como padrão, posso desabilitá-lo, posso deletá-lo. Um ponto importante, eu só consigo deletar quando realmente não tem um projeto associado, tá? Então, se eu tiver um projeto associado a esse post template, eu não consigo deletar direto. Eu tenho que primeiro modificar o process template do processo atual ou deletar o processo para que ele faça isso, tá? Tem a parte aqui de security, ou seja, vou dar os permissionamentos para quem pode estar utilizando os process templates também, tá? Então eu criei esse carinha para mim aqui para eu utilizá-lo. Bom, aí eu tenho os tipos de work item, como eu disse para vocês. Então eu posso trabalhar com esses work items padrões, como eu posso criar novos. Um tempo atrás aí, na Cone, a gente acabou criando, pasmem, um Azure DevOps para advocacia, para controlar projetos. Mas, poxa, o Azure DevOps não é para gerenciamento de software, de gerenciamento de projetos de software, mas nada impede de eu usar um Kanban board para outras coisas também, não é verdade? Então eu posso fazer isso. Mas vamos lá, eu vou pegar, por exemplo, aqui esse work item vamos pegar aqui o épico, tá? Eu tenho o layout desse épico, já mostra para mim aqui, description, planning, deployment, entre outras coisas. Eu posso editar esse cara, de repente, vamos dar o nome aqui, vou colocar em português mesmo, né? Vou torná-lo requerido esse campo aqui, né? E aqui não tenho que mexer, beleza? O layout eu vou deixar para descrição, não descriação. Dá um salvar, ele mudou para mim e tal. Eu posso criar novas abas, posso criar novos grupos, posso criar novas páginas, posso incluir extensões aqui dentro, posso modificar esses campos de lugar, eu posso torná-los ocultos, tá? Então, prioridade, vou deixar hide, esse campo aqui também, vou deixar esforço, business value, vou tirar também, tirar não, né? Vou desabilitar. Vou deixar start date, target date, effort e o restante eu não quero nesse momento, tá? Então, vou deixá-lo dessa maneira. Beleza. Posso colocar novos campos? Posso. Campo, prioridade comercial, tá? Eu vou colocar aqui um texto só para que se tem ou não tem, né? Tem opção, é requerido, não é? Vou deixar do jeito que está. Em qual grupo que eu quero? Né? Eu posso colocá-lo na planning, onde que eu quero esse cara, né? Em classification, vou deixar em planning. Tá? Prioridade comercial, o cara tá lá, posso editar esse cara, né? Mudar, enfim. Tornar, como disse, tornar adquirido, enfim, fazer aí o que eu quiser. E o mais importante, né? Eu estou ao nível de usuário sem uma linha de código, né? Então, não estou precisando mais, como anos atrás a gente precisava fazer esse tipo de situação. Tinha que realmente escovar bicho para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, eu criei um campo, não quero grupo, não quero nada. É isso aí, tá? Ele já salvou para mim. Estados. Vocês estão lembrados que eu tenho, como eu estou num CMMI, se eu pegar o Process Template aqui e procurar por CMMI, a gente vai ver. Opa, peraí, deixa eu pegar o overview aqui. CMMI Process.
Vou mostrar também aqui embaixo. Peraí. Vou voltar o nível aqui, peraí. A documentação. Process Guidance. Watch the process. Legal. E o CMMI, ele é Propose, Active, Resolve, Closed, né? Então, Proposed, Active, Resolve, Closed. Pô, eu quero mudar esse cara, eu quero criar um novo estado. Ah, ele vai estar em qual categoria? Ah, putz, eu vou deixar ali dentro do in progress, por exemplo, tá? Nome, é, verificação. Verificação interna, tá? Vou colocar uma corzinha nele aqui, sei lá, um amarelo. Tá dentro de in progress, está aqui, ó, verificação interna. Criei uma etapazinha a mais. Ah, poxa, closed, eu quero bloquear esse cara. Sei lá, o close, na verdade, eu não consigo bloquear, eu consigo bloquear alguns outros. Remover, enfim, tá? E o bloquear, na verdade, não é bem bloquear, é um hide, né? Tá, então, criei um campo novo. Você pode criar regras também, tá? Então, o que são essas regras? São disparadores mesmo, tá? Então, eu vou criar uma regra aqui. Regra 1. Regra de disparo quando acontecer alguma condição. Então, eu vou colocar o seguinte: quando o work item mudar de estado, de proposed, quando ele chegar, for mudado para ativo, né? Eu quero que sete, sei lá, sete alguma coisa, crie um novo campo, avise alguém, eu coloco uma ação específica aí, tá? Uma nova condição, então vou colocar uma ação que, sei lá, deixar como read only o campo esforço, tá? Eu vou dar um salvar. Beleza? Então eu criei uma regra aqui, tá? Então vamos voltar aqui um pouquinho para o layout. Então eu estou no épico e eu tenho esforço, certinho. Então eu criei lá uma regra. Então torna read only o campo esforço quando mudar para ativo. Beleza. Estado, layout, bacana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar agora, ó, já modifiquei esse work item, né? Como eu disse, eu poderia estar criando um novo work item também, se fosse o caso. Ah, e aí, work item novo, teste. Ah, qual que é o ícone que ele vai ter? Ah, vai ter esse íconezinho aqui, create. E aí você entra no detalhamento dele também, tá? Então ele já foi criado aqui. Beleza? Então é isso. Aí como que eu faço? Vamos criar um projeto rapidinho? Então já criei aquele ProTemplate, o ProTemplate está lá. Vamos criar um novo projeto. Projeto webinar de 17/1/24. Beleza, descrição e tal. Qual que é o ProTemplate que eu quero? CMMI, webinar. Aqui ele vem com controle de versões, tá, né? Não vem bem o caso agora. Visibilidade privada ou pública. Isso aqui, na verdade, só funciona se você setar uma opção antes dentro do teu Azure para que isso aconteça, para dar um create. A hora que eu dou um create, ele vai fazer o processo para mim. Está validando, né? Já criou o projeto webinar para nós. Aí eu já estou com a estrutura aqui do meu projeto. Quando eu entro aqui na minha parte de Boards Work Items e der um New Work Item, o Work Item novo está lá. Work Item tipo épico, foi o que a gente mexeu. Está lá, está pedindo um nome de campo aqui, então épico teste, ok? Então estamos com um épico teste aqui. Estado, nesse momento, proposto,
Esforço, 8 horas. Start date, dia 18. Target date, dia 19. Prioridade comercial, alta. Poderia definir os campos, né? Isso aqui já é uma informação aí de negócio, né? Descrição. Importante, bababá, isso aqui faz parte de um projeto muito maior da área, sei lá o que, tudo mais. Notem que os outros campos todos foram ocultos, se tornaram ocultos, né? Eu vou pegar e vou salvar esse cara, beleza? Salvei, está com proposto, o campo esforço está aberto, está funcionando. Agora é ao vivo, né? Ativo, o esforço já foi travado, tá vendo? Não salvar. É isso, gente. Isso aqui é um pouquinho de parametrização de work item. É bem legal porque a gente consegue fazer uns trabalhos bem interessantes do ponto de vista de processo, né? E por diversas vezes as pessoas dizem que não, a parte de gestão de projetos do Azure DevOps é muito fraco. Discordo, discordo. Uma vez que você conhece também processos ágeis, metodologias ágeis, você pega a tua metodologia, mesmo que customizada, que você adequou melhor para sua empresa, e a gente transfere essa tecnologia aqui para dentro e faz com que o processo seja totalmente aderente às suas necessidades. Nós na Cone nós fazemos muitos projetos customizados para os clientes e às vezes só essa parametrização inicial não é suficiente. A gente é obrigado também a gerar aí customizações mais profundas, não só parametrizações, né? O que a gente chama de parametrização é esse tipo de atividade quando a gente realmente não desenvolve nada, não codifica. E customização, obviamente, quando você codifica. E outro ponto importante, cai por terra, né? Aquela máxima que em agilidade você só trabalha com temporal, não trabalha com data efetiva. Mentira, gente. Lógico que eu consigo colocar uma data de início e uma data de fim numa atividade. Por que não? Né? E, obviamente, esse tipo de informação você consegue vincular a uma gestão de projetos ou waterfall também. Porque a gente sabe que no final do dia, a área de negócio enxerga o quê? Data. Não adianta a gente falar de sprint para a área de negócio, não é verdade? Então é isso, tá, gente? Então aqui eu não vou me alongar mais nesse aspecto. A ideia não era falarmos de gestão de projetos, e sim a gente tratar só dos process templates de uma maneira direta e básica, tá? E aí só voltando para cá então. Tem o meu process templates que eu criei. Se eu quiser deletá-lo, eu não posso, mas eu posso desabilitá-lo. Por que que eu não consigo deletá-lo? Porque eu já tenho um projeto criado para ele, tá? Então, se eu quisesse deletar esse processo, eu teria que primeiro ver os projetos que eu tenho aberto aqui, tá? Então, ele vem da seguinte forma, tá? Eu vou clicar aqui no processo, Working Project, aparece ele. Aí eu posso, esse é um ponto importante que eu não falei, você pode trocar o processo do projeto atual, tá vendo? Para você, pô, claro, você não vai deletar, eu vou trocar. Vou passar de CMMI para Basic, pode ser que eu perca muita coisa. Será que ele permite? Olha, ele está dizendo, após a mudança do processo, vai dar uns BOzinhos aí, meu amigo. Você quer seguir mesmo? Tá? Então, não é recomendável que você faça a mudança do processo, a não ser que você validou esse processo, tá? Então, aqui no caso, a gente pode ir para o projeto e, se fosse o caso, ir lá, deleta o projeto, depois você pode deletar esse process template. Tá bom? Vamos fazer aqui rapidinho, para vocês verem então. Vou aqui no projeto. Vamos lá no Create Settings. Vou deletar o projeto. Ele pede para mim replicar novamente aqui o nome do projeto. Delete. Beleza. Se eu voltar lá no Cook Tracking, Organization Settings. Vamos lá novamente processos. Vamos lá no process template que nós criamos e agora eu posso deletá-lo.
ele permite a deleção, tá? Então é isso, gente. O céu é o limite aqui, tá? Então dá para fazer bastante coisa. A gente dá uma atualizada aí, ele deve estar saindo já daqui a pouquinho daí. Tá? Já está mais aqui. E lembrando que, quando a gente fala em Azure DevOps, API REST, quando eu tenho que passar para as customizações, não para as parametrizações, eu tenho que começar a olhar realmente aí o manual de referência do Azure DevOps para eu fazer esse tipo de atividades. E vocês vão ver aí que está tudo dividido por setor, está tudo setorizado, né? E algumas coisas são possíveis de serem feitas, outras não, né? Então a gente tem que mudar work items, tem que mudar a rastreabilidade, enfim, tem várias formas de você estar interagindo com o Azure DevOps. Beleza? Então, como eu disse, esse cara aqui hoje, a ideia aqui do nosso webinar era uma coisa rápida e mostrar para vocês aí um pouco do que vem pela frente, tá? Então, no nosso workshop que nós vamos fazer aí no próximo mês, eu peço que vocês acessem academia.conia.com.br. Lá você vai ter o descritivo completo do nosso workshop. Então, na Conia, a gente decidiu fazer vários webinários e um workshop de 3 horas e meia, aí, em média, abordando o tema de uma maneira mais ampla. Então, no nosso workshop de gestão de projetos ágeis, a gente vai pegar desde o Process Template, vamos criar um Process Template, depois nós vamos explorar toda a gestão de projeto ágil dentro dos Process Template que nós criamos, vamos passar por um ciclo de entrega inteiro dentro dele e depois plotar isso daí em alguns dashboards. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço a todos pela presença. Um abraço.